Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e você está no canal Ponte do Investidor. Nesse vídeo vamos fazer um comparativo entre dois fundos imobiliários de shopping XPML11 e HGBS11. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas apenas um estudo sobre esses dois fundos. Lembrando também que eu vou deixar uma planilha disponível para vocês poderem baixar. Está na descrição do vídeo, tá? A única coisa que eu peço é que deem um like no vídeo e se inscreva no canal. Bom, sem mais enrolação, vamos aqui no site do Investidor 10 dar uma olhada bem rápida nos dois fundos XPML11 primeiro e depois no HGBS11. Então, olhando agora o XPML11, a gente percebe que a cotação atual dele é de R$ 95,70. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 11,44%. O seu PVP está em 0,82, ou seja, tem um desconto aqui, né? Um desconto de 18%. A liquidez diária é de 11,11 milhões de reais, tá? Então uma ótima liquidez, né? Uma variação negativa de menos 10,15% nos últimos 12 meses. E a gente percebe olhando aqui o gráfico. Seguindo aqui, hoje o XPML11 tem uma vacância de 3,4%, uma vacância relativamente baixa, né? Uma taxa de administração de 0,55% ao ano e o seu valor patrimonial é de quase 6,5 bilhões de reais, sendo o maior fundo imobiliário da Bolsa, se não me engano. Tá? Se não for o maior, é um dos maiores. Bom, olhando agora os dividendos, a gente percebe que o XPML11 ele paga dividendos bem recorrentes, né, todos os meses, e a gente percebe que ele vem pagando aqui nos últimos meses 92 centavos por cota. Analisando o XPML11 com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, se a gente tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, então hoje teríamos no XPML11 um valor de R$ 1.000,12. Já no IFIX, se a gente tivesse feito o mesmo investimento no mesmo período, né, de 5 anos, hoje teríamos então R$ 1.000,18. Então a gente nota que o XPML ele está bem em linha com o IFIX, porém ainda ele perde, né, por pouco aqui do IFIX. Olhando agora a lista de imóveis do XPML11, a gente percebe uma grande concentração de imóveis no Sudeste. Só em São Paulo são 11 shoppings. Em Rio de Janeiro são 4 shoppings, Minas Gerais 2, né? Bahia 2 shoppings, Paraná 1 shopping no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Totalizando aqui então 23 shoppings. Bom, agora vamos dar uma olhada rapidamente no fundo imobiliário HGBS11. Então sua cotação atual é de R$ 179,61. O dividend yield acumulado nos últimos 12 meses é de 11,08%. O PVP, preço sobre valor patrimonial, hoje está em 0,84, dando um desconto de 16% aí no valor da cotação atual. Liquidez diária, 2,66 milhões de reais, uma ótima liquidez diária também, e também com uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 14,93%. Então esse fundo, assim como o XPML, ele está se desvalorizando aí cerca de 15% ao ano, tá? Observa-se também que os fundos de shopping estão se desvalorizando bem mais do que os fundos de logística. Por outro lado, esses fundos de shopping, devido à desvalorização da sua cota, vêm pagando dividend yield maior. Isso tem a ver muito com o cenário atual, né? A taxa de juros está aumentando e tem previsão de aumentar ainda mais, e isso pressiona os fundos de shopping, que depende do consumismo das pessoas, e as pessoas para consumir dependem da taxa de juros, tá? Quanto mais baixa a taxa de juros, mais as pessoas consomem, e então maior a lucratividade desses fundos de shopping. Bom, dito isso, a gente verifica a queda, né, do fundo imobiliário aqui no gráfico, tá? Mas seguindo, eu quero ver aqui a vacância. Então, a vacância do HGBS11 hoje está em 4,7%. A taxa de administração cobrada ao ano é de 0,6%. E o valor patrimonial do HGBS11 hoje é de aproximadamente 2,8 bilhões de reais.
Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nos dividendos do HGBS 11 e a gente percebe que ele estava pagando R$ 1,75 por cota até no meio do ano de 2024. Depois ele passa a pagar R$ 1,60. Então houve aqui uma queda nos dividendos, né? O que explica dividendos não recorrentes. Às vezes o fundo vende um shopping aí com um certo lucro, né? E ele repassa esse lucro para os acionistas. Só que esse lucro indica dividendos não recorrentes, tá? Então, uma hora esses dividendos vão acabar, né? Aí ele passa a pagar aqui, né, seus dividendos recorrentes, que é o que ele paga geralmente todos os meses. Então, para efeito de cálculo, a gente considera que o dividend yield nos últimos meses do HGBS 11 é de R$ 1,60. Agora, comparando aqui o HGBS 11 com o índice dos fundos imobiliários, o IFIX. Então, se tivéssemos investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje teríamos aqui no HGBS 11 R$ 800,96,60, enquanto no IFIX a gente teria R$ 1.000,18. Ou seja, nesse contexto, então teríamos uma desvalorização, né, no nosso valor aplicado aqui no HGBS 11. Olhando agora os números de imóveis, né, a lista de imóveis aqui do HGBS 11, a gente percebe uma concentração de imóveis no Sudeste. Então ele tem 14 shoppings só lá em São Paulo, em Tocantins tem um, Rio de Janeiro mais um shopping, Rio Grande do Sul um shopping, Mato Grosso um shopping, Santa Catarina um shopping. Então ele tem uma concentração maior de shoppings em São Paulo, tá? Então são no total 19 shoppings. Bom, pessoal, agora finalmente vamos comparar aqui, né, efetivamente XPML versus HGBS 11. Lembrando que depois eu vou deixar essa planilha disponível para quem quiser baixar. A única coisa que eu peço em troca é o like no vídeo e que se inscreva no canal para mais vídeos. Observando aqui primeiro o PVP, preço sobre valor patrimonial, então a gente percebe que o XPML 11 está em 0,82, enquanto o HGBS 11 está em 0,84. A gente percebe uma proximidade aqui no desconto no valor da cota, né? Só que, como o PVP do XPML está mais baixo, a gente vai marcar um ponto aqui para o XPML, então ele vai ter um verdinho aqui. Lembrando que cada verde, no final, a gente vai contar como um ponto. Com relação agora ao número de cotista, a gente percebe que XPML 11 tem um número maior de cotista. São 567 milhões de cotista, enquanto no HGBS temos 125 milhões de cotista. Então aqui o número de cotistas é maior para o XPML 11, mostrando que ele tem uma maior liquidez, tá? Então a gente vai marcar ponto para o XPML 11. Agora o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses para o XPML 11 está acumulado aqui em 11,44%. Já para o HGBS 11 é de 11,08%, então tem uma proximidade aqui também no dividend yield. Lembrando que o HGBS 11 ele estava pagando dividendo não recorrentes, né? Então a gente percebe que XPML 11 mesmo assim vai marcar ponto, tá? Agora com relação ao valor da cotação, eu gosto sempre de lembrar que eu gosto de uma cota que é relativamente mais barata, tá? Porque fica mais fácil para a gente poder fazer os nossos aportes mensais. Então aqui o valor da cotação do XPML 11 é de R$ 95,70, enquanto do HGBS 11 está em quase R$ 180. Então, como a cotação aqui é mais baixa do XPML 11, fica mais fácil para a gente fazer os nossos aportes mensais, né? E isso também te traz uma liquidez maior. Então, vou marcar ponto aqui para o XPML 11. Bom, agora com relação à vacância, a gente percebe que os dois têm vacâncias bem aproximadas aqui, né? Só que a vacância é menor para o fundo XPML 11, tá? Então, novamente, mais um ponto para esse fundo. Já para o valor patrimonial, esse ponto sem dúvidas vai para o XPML 11, uma vez que é se não o maior fundo imobiliário aí da Bolsa, né? Então ele está hoje com um valor patrimonial de 6,5 bilhões de reais, enquanto o HGBS 11 está com um valor patrimonial de 2,7 bilhões de reais. Então, mais um ponto para o XPML. Agora, com relação à taxa de administração, quanto menor essa taxa, melhor. A taxa de administração do XPML
é de 0,55%, enquanto do HGBS é de 0,6%. Então a gente percebe que ambos os fundos têm uma taxa de administração bem baixa, né? Só que o XPML ganha por 0,05% no caso, mais um ponto. Agora, com relação ao número de imóveis, que aqui no caso são shoppings, quanto maior o número de imóveis, melhor, porque você vai estar diluindo o risco aqui, né, em vários imóveis, tá? Enquanto um pode estar desalugado, tem vários outros que estão alugados, né? Então, quanto maior o número de imóveis, melhor para o fundo. E esse ponto vai para o XPML, que hoje tem 23 imóveis contra 19 imóveis aqui do HGBS 11, tá? Então, mais um ponto para o XPML. Bom, agora o Yield on Cost, eu vou ter que explicar para vocês, né, o que significa esse Yield on Cost. O Yield on Cost nada mais é do que o Dividend Yield que você vai receber ao mês, baseado na cotação atual e também no valor que o fundo te paga, tá? Então, se você investir exatamente hoje no fundo imobiliário XPML11, você vai receber ao mês 0,96% de Dividend Yield. Enquanto se você investir no HGBS 11, você vai receber aqui de Yield on Cost 0,89%. Então aqui a gente tem um Yield on Cost maior para o XPML 11, te mostrando que você vai receber, né, bem no curtíssimo prazo, um dividendo maior nesse fundo. Então, ponto para XPML 11. Com relação ao índice de alavancagem, a gente tem aqui uma relação entre passivos e ativo. Quanto maior essa relação, mais alavancado está o fundo. Então percebemos que o índice de alavancagem do XPML 11 é de 10,3%, enquanto o índice de alavancagem aqui do HGBS 11 está em 9,1%. Então os dois têm aproximadamente o mesmo índice, só que o HGBS 11 tem menor índice de alavancagem, tá? Então está menos alavancado, ponto para o HGBS 11. Bom, agora vamos calcular o preço teto, né? E eu vou usar aqui o método de Bazin. Eu vou exigir 10% para os dois fundos. Bom, se eu exigisse 10% para esses dois fundos, qual seria o meu preço teto, né? Qual seria o limite para eu poder investir nesses dois fundos imobiliários? Então aqui, considerando os últimos dividendos, né, que o XPML11 tem pagado, considerando aqui um dividend yield de 10%, hoje o preço teto do XPML11 seria de R$ 110,40. Percebemos que a cotação atual está R$ 95,70. Então teríamos uma margem de segurança aqui no XPML de 13,32%. Já para o HGBS 11, o preço teto calculado pelo método de Bazin é de R$ 192,00, tá? Observando que a sua cotação atual é de R$ 179,61. Então a gente tem aqui também uma margem de segurança no HGBS 11 de 6,45%. Só que a maior margem de segurança hoje é para o XPML 11, né? Então mais um ponto aqui para o XPML 11. Bom, dito isso, agora a gente vai contar os pontos, né? Cada verde é um ponto, tá? Então, para o XPML 11, quantos pontos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Enquanto para o HGBS 11 a gente tem apenas um ponto. Então, vitória clara aqui do XPML 11. Bom, pessoal, agora para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui nos fundos imobiliários mais recomendados para o mês de fevereiro. Então a gente tem aqui várias corretoras fazendo as suas indicações. E em primeiro lugar a gente tem o BTLG11, né, fundo imobiliário aí da BTG Pactual Logística, com 11 indicações. Em segundo lugar tem o KNCR11, um fundo aí de papel da Quineia, né? Esse fundo aqui está atrelado ao CDI. E ele tem 10 indicações. Lembrando que esse fundo, como ele está atrelado ao CDI, né, ele tende a lucrar mais no período aí que a gente está passando. Em terceiro lugar tem o BRCO11 da Bresco Logística, né? Tem 8 indicações aqui no caso, tá? Mais um fundo de logística, né? E em quarto lugar a gente tem o XPML11, né? O XPMOLs, com 7 indicações. Percebemos também que é o único fundo de shopping que tem indicações aqui, pelo menos nessa tabela que eu estou analisando, né? Então, nesse caso, eu marcaria mais um ponto aqui para o XPML11.
Bom, e nessa comparação que eu acabei de fazer, a gente percebe que ele realmente está bastante atrativo, tá? E não é à toa, né, que ele tem aqui essas indicações dessas corretoras. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, deixa o like aí. Lembrando que a planilha está disponível na descrição do vídeo. Basta clicar e baixar a planilha. Outra observação, vou deixar aí também na descrição do vídeo o link de um outro vídeo que eu fiz, uma comparação entre dois fundos imobiliários de logística, o BTLG11 versus o HGLG11. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!